O presidente Trump praticamente lançou um novo ultimato ao Irã. Ou o país aceita um acordo com toda uma lista de condições que ele mesmo já tinha aceitado antes, ou ele vai voltar a bombardear, como vem repetindo. Agora, uma das coisas que está por trás de todas essas questões diplomáticas, e algo que ele mesmo disse ontem no Truth Social, é que estaria encerrando o projeto Liberdade de forma magnânima, porque quer dar uma chance à paz. Mas, como a NBC News está noticiando, na verdade a história é menos complicada do que isso. Essa mudança de rumo teve muito a ver, na verdade, com a reação da Arábia Saudita e de alguns outros aliados do Oriente Médio. Hoje a gente vai analisar como isso está influenciando o esforço mais amplo para encerrar essa guerra, e se isso vai dar certo ou se vamos acabar voltando aos bombardeios. Vamos falar sobre tudo isso hoje, e para isso temos de volta o Patrick Henningsen, que é jornalista e analista geopolítico, fundador do site de notícias e análises 21st Century Wire e apresentador do programa Sunday Wire. Patrick, como sempre, seja bem-vindo de volta ao programa. É um prazer estar aqui com você, Daniel. Olha, eu quero dizer que a gente está realmente muito grato por você ter conseguido um tempo para falar com a gente. Eu sei que você tem viajado o mundo todo, correndo de um lado para o outro, então a gente agradece mesmo por ter conseguido encaixar essa conversa hoje. E bom, em meio a todas essas viagens, eu fico me perguntando se você acabou encontrando alguma pista, alguma informação, talvez por meio das suas fontes, sobre o que estava acontecendo com toda essa história da Arábia Saudita. Porque veja só, nem se passaram 48 horas, mal deu um dia, depois que a gente anunciou aquilo e comemorou o sucesso numa coletiva com o secretário de guerra e o chefe do Estado-Maior Conjunto, e de repente, puf, acabou. O que diabos aconteceu? Olha, eu acho que isso é resultado de a Casa Branca ter, de modo geral, uma reputação de se comunicar muito mal sobre o que está fazendo. E não é só com o povo americano. Se eles são tão ruins assim para comunicar informações aos americanos, ou digamos, aos aliados europeus, ou até mesmo a Israel em alguns casos, por incrível que pareça, imagina o quanto são ruins para se comunicar com os países árabes do Golfo sobre o que realmente estão fazendo. Porque parece que eles não conseguem se firmar em nenhum ponto específico de nenhuma dessas iniciativas. E esse tal de Projeto Liberdade é só a mais recente dessas iniciativas com nomes meio sem noção, que já viraram até motivo de constrangimento. Parece uma colagem de filme de Hollywood, ou algo assim. Tem o Fúria Épica, Fúria Econômica, Projeto Liberdade, e provavelmente eles nem se comunicaram direito com os aliados do Golfo. Então, o que os aliados do Golfo vão fazer? Eles precisam agir, certo? Estão perdendo dinheiro todo dia. A principal exportação deles não está gerando receita. Não estão recebendo os dólares. E ainda tem um país árabe se afastando da OPEP, os Emirados Árabes Unidos. Isso, por si só, já é um grande sinal de alerta para o dólar americano como moeda de reserva. Então, a OPEP é o cartel que meio que mantém tudo unido. Não é só para beneficiar os países árabes, com controle de preços ou cotas de produção, e essa capacidade de coordenar. Claro, faz sentido desse ponto de vista, como um cartel. Mas, na verdade, a OPEP foi criada para beneficiar os Estados Unidos. Ela foi pensada para garantir estabilidade e estabelecer as regras do petrodólar. E agora, com os Emirados Árabes se afastando porque precisam de dinheiro, precisam de moeda estrangeira, se for necessário vender em yuan chinês, eles fazem isso. Colocam o valor nas contas deles e depois convertem em dólares para pagar o que precisam. Esse é o começo do fim do petrodólar. A Arábia Saudita, que sempre foi uma aliada muito mais firme e de longo prazo dos Estados Unidos, com muito mais investimento, provavelmente até financeiro, no sistema econômico americano, do que os Emirados Árabes, está olhando para essa situação e pensando: o que é que a gente pode fazer com essa administração?
Eles não dizem o que estão fazendo. Mudam de direção o tempo todo, literalmente a cada 24 horas. Então, eu acho que a pressão finalmente chegou ao limite. E, de novo, isso mostra bem a estratégia do Irã. O Irã tem uma estratégia. Eles têm essa estratégia desde o começo. E agora dá para ver que os resultados estão começando a aparecer. O seu convidado anterior, o Matt Ho, fez um comentário no segmento anterior. Ele disse que se sente mais à vontade analisando um país como o Irã e, por isso, entende melhor, em termos de política, o que o ministério deles está fazendo do que entende os Estados Unidos. O que ele quis dizer, em linguagem mais simples, é que o Irã está agindo como uma potência normativa dentro do sistema internacional e não como um Estado fora da lei ou um agente agressivo. E o sistema internacional que nós criamos, aquele que os Estados Unidos lideraram depois da Segunda Guerra Mundial, favorece justamente as potências normativas. Todos os sistemas, todos os acordos, todos os mecanismos financeiros, políticos e de comércio, entre outros, favorecem as potências normativas. Ou seja, favorecem a China. A China usou o nosso próprio sistema para se transformar numa potência global. E da mesma forma, os Estados Unidos também atuaram dentro desse sistema para manter a sua dominância por um período muito longo. E de repente, tudo isso está se desfazendo muito rápido. Eu nunca vi uma deterioração tão acelerada das regras internacionais como a que a gente viu nos últimos 18 meses. E sabe, é meio irônico, Patrick. A gente começou o programa com o Matt. Não sei se você viu a primeira parte, mas tinha um vídeo do Marco Rubio na ONU detonando o pessoal lá, dizendo como é que eles não condenam o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, falando de como aquilo era ilegal e prejudicava outras pessoas, totalmente alheio ao fato de que aquilo era consequência da nossa guerra ilegal. Quer dizer, ele simplesmente passa por cima de Sith, como se nada tivesse acontecido. E aí houve uma declaração disso, e você é forte. Isso aqui é de uma matéria publicada hoje pela Fox News, onde o Hugh Hewitt escreveu algumas coisas. Eu fui direto para o final, onde ele lista tudo o que a gente teria que fazer, o que basicamente exige uma rendição total do lado iraniano. E ele diz que essas são exigências razoáveis e que os fanáticos no Irã é que são irracionais. E eu fico pensando, isso pega bem aqui, especialmente entre a base do presidente Trump. Mas como é que isso está sendo recebido, não só no Irã, que a gente já imagina, mas também pelos nossos aliados no Oriente Médio? Quer dizer, como é que tudo isso somado está repercutindo? Você pode repetir esses mesmos argumentos em casa. Quero dizer, o Hugh Hewitt ele é praticamente o símbolo desse tipo de conservador rhino, ou conservador de centro, do establishment, pró-sionista, pró-Israel, até o limite, ligado à Salem Media, esse pessoal todo. Mas, basicamente, ele está lendo os memorandos de pontos de fala da AIPAC. É isso que ele está lendo. E todos eles fazem a mesma coisa. Você vê esses argumentos sendo repetidos o tempo todo. O Rubio, o Waltz, até os porta-vozes deles, como o próprio Hugh Hewitt, todo o pessoal do gabinete, o Pete Hegseth, todos eles, estão sempre repetindo o mesmo roteiro, a mesma mensagem. Parece que eles acham que precisam basear todas as políticas e tudo o que fazem nesse mesmo discurso. Essa narrativa vem claramente do lobby pró-Israel, porque tudo parece girar em torno de Israel, especialmente com aqueles comentários do Hugh Hewitt. O que a gente vê ali com esses conservadores mais belicistas é que eles basicamente funcionam como porta-vozes do lobby. Nesse sentido, o lobby exerce uma pressão constante sobre o governo Trump, tentando empurrar, direcionar o presidente para o que eles acreditam ser o caminho certo. E eles também têm outros cães de ataque na mídia, como Mark Levin, e claro, alguns desses outros personagens.
Eles estão ali para criar movimentos e ondas nas redes sociais, na grande mídia, para empurrar e direcionar o rumo da política dos Estados Unidos em relação a isso. Porque já houve várias saídas possíveis, várias oportunidades de encerrar, de basicamente cortar as perdas nessa guerra. E a cada vez que parece haver uma chance de saída, essas operações de influência entram em ação imediatamente. Então fica bem claro que os Estados Unidos, se estivessem agindo de acordo com seus próprios interesses, já teriam aproveitado uma dessas saídas em algum momento nos últimos 60 dias. Mas não fizeram isso. Em vez disso, o que a gente vê são essas ameaças do Trump. Então, para quem o Trump está falando quando ele solta esse tipo de coisa, tipo, sim, estamos suspendendo a Operação Liberdade, mas o bloqueio continua e ainda vamos bombardear. De onde vem tudo isso? O Trump está sempre sob pressão, sempre. Ele precisa agradar o lobby israelense, mas também tem que falar com o povo dos Estados Unidos. E ele sabe muito bem disso. Ele acompanha as pesquisas de forma quase religiosa, obsessiva. E deve saber onde estão os números dele agora, que estão no ponto mais baixo de todos os tempos. Não só para ele, mas para qualquer presidente americano. Então ele está ali, no mesmo patamar do Biden, em termos de aprovação. Acho que isso pesa muito para ele. Mas ele está encurralado. Eles realmente se colocaram na pior enrascada possível com essa guerra. E é muito, muito difícil sair dela. Como dizem, é muito fácil escalar o conflito, mas a desescalada fica cada vez mais complicada quanto mais você avança nesse caminho. E eles têm todo tipo de custo político acumulado com o qual precisam lidar para não perder a aparência. As eleições de meio de mandato estão chegando. A economia está com uma cara péssima. E ainda tem todas essas outras crises, que são efeitos colaterais disso economicamente falando. Uma delas, a mais óbvia, é a crise do combustível de aviação. Isso vai atingir também o topo da economia, vai atingir a base real dele. A base real do Trump, nesse momento, não são os americanos comuns, não é o cinturão da ferrugem, não é a classe trabalhadora de Michigan, Wisconsin e Ohio. Não, a base real dele agora é Wall Street, o grande setor de petróleo e gás, a indústria do fracking, a oligarquia, as big techs, a grande inteligência artificial e o lobby de Israel. Basicamente é a base do Trump e partes da grande mídia. Então a gente tem uma crise de combustível de aviação e uma economia com custos disparando, jatos particulares, voos regulares, passagens de primeira classe, menos voos disponíveis nas grandes companhias aéreas. Agora eles estão começando a sentir a pressão. Esquece a classe trabalhadora e o quanto você paga por um galão de gasolina. Ele já deixou isso de lado, dizendo: parem de reclamar do preço do combustível, vale a pena. Ele já teve aquele momento tipo cesta dos deploráveis da Hillary Clinton, jogando toda a classe trabalhadora e boa parte da América Média debaixo do ônibus, tipo, que comam bolo. Ele já fez isso. Mas a pressão real vem sobre a base que ainda resta para ele. E essa base é o grande dinheiro. São todos aqueles setores da economia, dos negócios e da indústria que eu acabei de mencionar. Eu quero seguir por esse caminho aqui e dar uma olhada nisso. Tem se falado muito sobre o que os iranianos vão fazer, e na verdade, a gente vai ter o professor Morandi logo depois de você, para ouvir direto da fonte lá em Teherã o que o governo iraniano realmente está pensando e qual é a posição deles em relação a tudo isso. Mas eu quero olhar para algo que não recebe tanta atenção, pelo menos não na mídia tradicional. Acho que, por motivos óbvios, eles ficam desconfortáveis em falar sobre a conexão israelense nessa história. Você acabou de mencionar um pouco disso. Uma das coisas apontadas como ameaça iminente que justificava entrar nessa guerra era que eles estariam a 2 semanas de conseguir uma bomba nuclear. Mas todo mundo sabe agora, e quem for realmente honesto admite, que não havia nenhuma chance disso acontecer em 2 semanas, porque tudo estava soterrado sob toneladas de entulho em 3 montanhas diferentes. A gente sabia disso. Isso foi dito pelo próprio Trump e também pelo secretário Rubio. Pelo secretário Hegseth.
Então a gente sabe. Isso é um fato comprovado. Portanto, tudo aquilo era falso. E mesmo assim, olha só. Gary, coloca aquele clipe chamado Trump, eles venceram. Isso, o primeiro que aparece aí. Aqui está o que ele disse ontem, repetindo exatamente esse ponto. Você parece mais otimista agora, que pode estar mais perto de um acordo. O que há de diferente neste momento em relação a outras vezes em que um acordo também parecia estar próximo? Bom, por que você diz que eles se recusam a se render? Você não sabe disso. Você não sabe o que está acontecendo. E há alguns dias, faz tempo, sabe? No mundo da guerra, há alguns dias. Não, eles querem muito fazer um acordo e vamos ver se chegamos lá. Se chegarmos, eles não podem ter armas nucleares. É muito simples. Mas o que é não se render? Eles tinham uma marinha com 159 navios, e agora cada navio foi destruído e está no fundo do mar. Eles tinham uma força aérea, muitos aviões, e agora não tem mais nenhum. Não tem defesa antiaérea, não tem mais radar. Os mísseis deles foram praticamente dizimados. Eles ainda têm alguns, talvez 18, 19%, mas é pouco comparado ao que tinham. E os líderes deles estão todos mortos. Então eu acho que a gente venceu. Então você ouviu ele dizer no meio da fala que eles não podem ter armas nucleares. E depois repetir isso mais uma vez. É muito simples. O Irã não pode ter uma arma nuclear, porque por mais duros que eles sejam, a gente quer mantê-los vivos, queremos manter todos vocês vivos. O Irã não pode ter uma arma nuclear, e não vai ter. E eles concordaram com isso, entre outras coisas. Então a gente continua, supostamente, cuidando disso. A Operação Martelo da Meia-Noite no ano passado fez tudo isso aqui. E mesmo assim, esse assunto parece continuar voltando à tona. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que, na minha opinião, podem ser a razão disso. Isso aqui saiu na imprensa israelense há alguns dias, no jornal Jerusalem Post. Eles estão dizendo que, enquanto todo mundo interpreta mal o relatório de inteligência dos Estados Unidos sobre a ameaça nuclear do Irã, o subtítulo diz o seguinte: embora os Estados Unidos possam questionar se as guerras de 2025 e 2026 valeram o sacrifício, do ponto de vista israelense, elas definitivamente valeram a pena. E tem duas questões aqui no Jerusalem Post que eu quero abordar primeiro. As operações recentes dos Estados Unidos e de Israel teriam, pelo menos supostamente, reduzido o arsenal de armas do Irã, que antes era de cerca de 2.500 mísseis balísticos, com uma trajetória contínua para alcançar entre 3.700 e 4.300 mísseis em 6 meses, e entre 4.900 e 6.100 em um ano, para algo entre algumas centenas e no máximo 1.000 mísseis, além de um atraso de vários anos. E aí, no jornal The Times of Israel, voltaram a falar dessa questão nuclear. Disseram o seguinte: estimativas da inteligência americana indicam que o tempo que o Irã precisaria para construir uma arma nuclear não mudou desde o verão passado, quando um analista avaliou que o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel havia empurrado esse cronograma para até um ano, segundo as fontes. Então eles estão dizendo o seguinte: olha, os mísseis foram reduzidos, mas não eliminados. Só que toda essa questão nuclear, eles dizem, olha, tudo que a gente fez até agora não mudou nada. E eles ainda estão, não sei de onde tiram isso, mas supostamente há um ano de ter uma bomba nuclear. Então querem continuar avançando mais. Você não ouviu ontem o Trump dizendo de novo que tudo isso é sobre a questão nuclear, sendo que, segundo ele, isso já estava resolvido? Então o que isso te diz sobre o que os israelenses querem com tudo isso? Porque no fim das contas, a minha pergunta é, será que os israelenses vão ficar satisfeitos com o acordo que o Trump está tentando fazer o Irã aceitar para encerrar a guerra? Não, claramente, Israel não está interessado em nenhum tipo de acordo, muito menos em qualquer interesse do Estado iraniano.
Israel tem um objetivo declarado. A declaração do ministro da Defesa, Israel Katz, feita há mais ou menos uma semana, disse tudo. A aniquilação está na mesa. E os Estados Unidos já disseram a mesma coisa em outros momentos. Então veja, o Trump meio que suavizou um pouco o tom, só porque perdeu toda a sua posição e influência sobre o Irã nesse assunto. E ele está perdendo feio. Mas o ponto principal sobre a questão nuclear é que esse é o gancho. É nesse gancho que os israelenses, os falcões da guerra em Washington, os neoconservadores, chame como quiser, decidiram pendurar toda essa guerra desastrosa. E é meio retroativo, porque veja, eles já estavam mandando mensagens confusas quando começaram essa guerra. E como você bem disse, Daniel, isso não faz o menor sentido, levando em conta a Operação Martelo da Meia-Noite e tudo o que aconteceu no ano passado. Então, mas é a espada de Damocles que eles podem manter sobre os iranianos indefinidamente, enquanto o Irã insistir em enriquecer qualquer quantidade de urânio. E não para por aí. A ideia é que o Irã não deveria ter nem mesmo um programa nuclear civil. Ou seja, o Irã deve ser permanentemente impedido de fazer o que outros países têm o direito de fazer. E é exatamente esse o ponto dos iranianos, que existe um limite básico de soberania que eles querem defender, porque são um país de verdade, um país legítimo. E por isso, a gente merece poder fazer isso. A estratégia agora está bem clara. Deve estar mais clara do que nunca para todo mundo que o que os Estados Unidos querem e o que Israel preferiria é que o Irã não tenha produção de energia nenhuma. Eles já mostraram que vão bombardear o petróleo iraniano. Estão ameaçando destruir, por exemplo, a ilha de Karg. Essa é a base da questão. A posição do Irã é totalmente justificada, mesmo que fosse só pelas ameaças de aniquilação e pelos ataques à energia, à infraestrutura, à rede elétrica e a tudo isso, repetidamente, por parte do exército mais poderoso do mundo, que já começou a realizar essas operações. Certo? Então, se eles não puderem ter geração de energia nuclear civil, todas as outras coisas que vêm junto com isso, como as diferentes indústrias que surgem a partir daí, por exemplo, os isótopos médicos, que sempre foram uma grande fonte de receita internacional para o Irã, entre outras, se eles não puderem ter nada disso, então os Estados Unidos e Israel passam a ter para sempre o direito de atacar a produção e o armazenamento de petróleo e gás natural do país. Eles atacaram os estoques em Teherã há 2 meses. E se eles mantêm indefinidamente o direito de fazer isso a qualquer momento, o Irã acaba ficando como a Síria, obrigado a importar toda a energia de que precisa e literalmente dependente da boa vontade dos vizinhos e aliados. Então eles acabam ficando como Cuba ou a Síria. E esse é o cenário ideal para os Estados Unidos e para Israel. É para lá que eles gostariam de levar o Irã, no fim das contas. Um país sem capacidade, sem uma economia que funcione, sem uma defesa que realmente opere. A energia nuclear civil é o que os países desenvolvidos usam para se proteger contra instabilidade, desastres, guerras e emergências, para manter o sistema de energia funcionando e o país de pé. Hidrelétrica, nuclear. Todos os países buscam uma política energética diversificada, mas eles não querem que o Irã tenha nem isso. Não querem que tenha uma indústria de petróleo. Se os Estados Unidos não podem ter o petróleo, então preferem destruir o petróleo. Se os Estados Unidos não podem ter o gás, eles querem destruir o gás ou tirá-lo do mercado, que foi exatamente o que tentaram fazer com as sanções. Só que não dá para sancionar um programa nuclear civil, porque toda a energia é produzida e distribuída dentro do próprio país. Então o que fazem? Bombardeiam, destroem, arrasam o país. É isso que está acontecendo ali. É um argumento de espantalho. Qualquer pessoa com meio cérebro sabe que o Irã não está buscando uma arma nuclear. Mas os israelenses e a Casa Branca acham que tem gente suficiente, gente ingênua o bastante assistindo, que acredita nisso. E eu incluiria toda a liderança europeia nessa categoria, aliás. Não sei se são ingênuos, mas estão começando a embarcar nessa ficção. I don't know if they're stupid, but they're starting to go along with the fiction.
So I mean, that they're going to hang everything on that. And Joe Kent is I'll call him a whistleblower because he's a whistleblower. He explained chapter and verse how that came about from the Israeli sources, from Israeli intelligence, that enrichment or any enrichment became the central concern. They built everything around that in terms of justifying this war effort. And he's as good of a credible witness as anybody. And they're sticking with that. Because there hasn't been any serious pushback within the U.S. And even though the intelligence community's assessment is divergent from the claims made by the White House, but the White House are getting their assessment from Israel, from Netanyahu's. Let me ask you a question here. Let's take a look at this. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso foi publicado hoje pelo Wall Street Journal. Aparentemente é isso que estamos tentando alcançar agora. Os Estados Unidos dizem que precisam de uma declaração do Irã garantindo que não vai buscar uma arma nuclear. O Irã já deu essa garantia, sempre deu. Mas mesmo assim eles querem o desmantelamento das instalações de Fordow, Natanz e Isfahan, a proibição de trabalhos nucleares subterrâneos, inspeções sob demanda e uma moratória de 20 anos. O Irã teria que reabrir o Estreito de Hormuz. Aí os Estados Unidos relaxariam os bloqueios. O alívio das sanções americanas ficaria condicionado ao desempenho do Irã, não apenas à assinatura do acordo. Então o Sr. Trump disse que se eles não concordarem, os bombardeios começariam. Desses termos todos, quais você acha que estão de fato no interesse dos Estados Unidos? E quais você acha que atendem principalmente aos interesses de Israel? Olha, eu acho que isso depende dos interesses do povo americano, ou dos interesses do governo Trump, ou sabe, de Washington oficial. Não sei. Interprete isso do jeito que achar melhor. Mas é sempre uma pergunta que eu me faço. Vamos chamar de Washington oficial. Qual é o interesse de Washington oficial? Essa é uma boa forma de olhar para isso. E, sabe, Washington oficial não vai ser o Trump para sempre. Esse é o ponto. Vão existir outros governos. Digo, só nesta semana a gente já está vendo alguns sinais vindos dos democratas. Não é um grande número de democratas, mas basicamente começando a colocar na mesa a questão do arsenal nuclear não declarado de Israel. Para mim, isso é algo novo. É como se estivessem começando a romper um pouco aquela barreira com algumas dezenas de democratas. Mas só o fato de esse tema aparecer já muda toda a conversa, porque aí não se trata mais do que o Irã poderia fazer. É que Israel já fez isso e está praticando chantagem nuclear. Então, tudo que eles acusam o Irã de fazer é até engraçado, é tão previsível, mas tudo que os Estados Unidos e Israel acusam o Irã de fazer, na verdade, são os próprios Estados Unidos e Israel que estão fazendo. E o Irã não está fazendo nada disso. O Irã não está envolvido em chantagem nuclear. O que o Irã faz está totalmente dentro dos limites do direito internacional, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ao qual ele ainda obedece, mesmo sem precisar, considerando que os Estados Unidos e Israel já usaram suas forças militares para atacar reatores nucleares civis, o que é uma violação enorme, gravíssima, em todos os níveis possíveis, pelo risco que isso representa. É um crime de guerra irresponsável. Então veja, os Estados Unidos e Israel estão claramente envolvidos o tempo todo em chantagem nuclear ou em ataques a instalações nucleares. E o Trump já declarou publicamente que os nossos belos bombardeiros B-2 estão, sabe, atingindo isso, atingindo aquilo, atingindo instalações nucleares e por aí vai. Quer dizer, é tudo tão absurdo que em algum momento eu acho que o mundo vai acabar se desligando disso. E já está começando a se desligar de boa parte dessa retórica, porque os Estados Unidos, na verdade, não têm mais poder de influência. Tudo isso que você mencionou, que se eles não cumprirem com o X, o Y e o Z, os bombardeios vão recomeçar. Então, por que os bombardeios ainda não recomeçaram? Quanto mais tempo passa entre a última rodada de hostilidades, e quanto mais esse intervalo se prolonga,
Enquanto as pesquisas do Trump continuam despencando, as eleições de meio de mandato se aproximam, a economia piora a cada dia, e a volatilidade dos rendimentos dos títulos parece um Armagedon financeiro já visível no horizonte. Apesar de o mercado de ações estar batendo recordes o tempo todo, o mercado de ações não é um indicador da estabilidade de longo prazo dos Estados Unidos, nem da economia global. Então essas coisas, essas tendências, não vão simplesmente desaparecer. Those trends are not going to go away. The price of oil is not going to suddenly plummet. O preço do petróleo não vai despencar de repente, nem voltar ao normal, nem se estabilizar. Isso já está tudo precificado. Tudo já está definido para o resto deste ano. Sem falar na falta de fertilizante, de hélio, na crise dos chips, nas cadeias de suprimento travadas. Tudo isso vai continuar até o fim do ano. E vai atravessar as eleições de meio de mandato, de qualquer jeito. Não tem como escapar da força gravitacional da crise econômica que vem aí. E a responsabilidade por isso é inteiramente deles. Dá para tentar culpar os iranianos, mas no fim, todo mundo volta para o ponto óbvio que ninguém quer admitir em nenhuma dessas audiências, nem o Hegseth, nem ninguém, que quem começou a guerra foram os Estados Unidos. O Marco Rubio fala como se o Irã tivesse começado essa guerra e estivesse violando o direito internacional e tudo mais. Eles são tão incompetentes. É constrangedor. E é provavelmente por isso que os sauditas, os kuwaitianos e outros países do Golfo estão começando a pensar: peraí, se a gente continuar preso aos Estados Unidos por muito mais tempo, vai haver um dano irreparável às nossas sociedades e economias. A gente pode até se jogar numa crise existencial. E se os Estados Unidos voltarem a bombardear, aí sim é pressão de verdade. É influência real acontecendo. O Irã está exercendo essa influência sobre os aliados dos Estados Unidos. Isso é real. É concreto. Dá para apostar nisso. E como isso está sendo visto? Por algum motivo, isso não teve muita repercussão na mídia americana hoje. Mas ontem, depois que o Trump fez aquela declaração que eu acabei de mostrar há pouco, e depois que o Netanyahu teve uma reunião do Gabinete de Segurança, os dois tiveram uma ligação. Segundo a imprensa, Benjamin Netanyahu conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, logo após a reunião do Gabinete Político e de Segurança de Israel. Agora, eu procurei e não vi nenhum resultado concreto disso. Mas isso segue um padrão. Meio que fora do radar americano, continuam acontecendo essas conversas com o Netanyahu. E claro, isso aconteceu logo antes de a gente começar essa guerra, lá no início. Eu fico um pouco nervoso quando vejo ele se reunindo depois do Gabinete de Segurança, logo depois que o presidente Trump disse aquilo. Mais ou menos na mesma época em que todas aquelas medidas draconianas saíram no Wall Street Journal. O Jesse Waters falou sobre isso ontem à noite na Fox News. Foi uma conversa bem forte. Eu não sei, estou dividido sobre isso. Gosto da sua visão. Por um lado, pode parecer que Israel quer que o presidente Trump imponha exigências impossíveis para o lado iraniano, para ter algum tipo de justificativa para voltar a bombardear. Mas, por outro lado, isso teria consequências reais para os Estados Unidos e para todos os países do Golfo, se ele seguir por esse caminho. Como você enxerga essas duas pressões opostas agindo sobre o Trump? Olha, eu acho que a gente não deve se guiar pelo que Washington diz. O que importa é o que eles fazem, observar as ações deles. E neste momento, o que eu vejo é falta de ação. E isso não é de agora, já venho vendo essa inércia há um tempo. A Operação Liberdade e o bloqueio, para mim, não representam nenhuma ação significativa. É mais uma operação de aparência, algo performático. E, pessoalmente, se eu estivesse aconselhando o presidente, e aqui não estou dizendo se acho certo ou errado, estou falando só do ponto de vista político, de pura conveniência política. Eu diria o seguinte, senhor presidente, essa é a sua chance. Essa é a sua oportunidade. O senhor pode se retirar disso, pode declarar algum tipo de vitória, fazer isso parecer uma conquista na mídia e seguir em frente. And move on. And
10 different ways that you could do that. Existem umas 10 maneiras diferentes de fazer isso e depois chegar a algum tipo de acordo ou arranjo. Tem que haver um acordo possível. Algum tipo de arranjo provisório precisa ser possível. Não vai ser algo que os Estados Unidos gostem, nem que o governo Trump aprove. Mas essa não é a questão. A questão é como sair desse canto em que você mesmo se colocou, pelo menos temporariamente, para poder seguir em frente e mover suas peças. O que eu acho que é o problema é que Israel não vai permitir que os Estados Unidos simplesmente abandonem essa situação. Então, é uma questão de ganhar tempo para, de novo, se rearmar e pelo menos manter a possibilidade de retomar as hostilidades. Tudo isso que você mencionou sobre a produção de mísseis do Irã, as alegações de que estariam reduzindo essa produção, dá para fazer uma lista muito parecida, e tenho certeza de que você já fez isso, Daniel, com exatamente o mesmo tipo de gráfico para os mísseis dos Estados Unidos, para as munições e para a defesa de Israel, e por aí vai. E provavelmente a situação é até pior, bem mais grave, do lado americano do que do lado iraniano. Acho que isso é bem evidente. Os Estados Unidos e Israel tendem a exagerar qualquer coisa quando falam em sucesso e a subestimar os níveis reais de estoques de mísseis e de drones que o Irã tem. Então, isso é bem claro. Mas os Estados Unidos não conseguem manter esse tipo de operação aérea e também não conseguem lançar os mesmos ataques que fizeram nos últimos 60 dias. Simplesmente não dá. Eles precisam de tempo para se recuperar. Israel não tem condições de se defender sozinho. Então Israel teve muita sorte de o Irã não ter mantido o pé no acelerador por mais tempo. Se tivesse feito isso, o Irã, mais uma vez, estaria mostrando clemência. Está mostrando que é uma potência normativa, voltando ao ponto da nossa conversa inicial. E isso é importante, porque no sistema internacional, quando um país é uma potência normativa, outras potências normativas tendem a se aliar a ele, porque sabem que podem negociar e cooperar com confiança. Você é previsível. É um país que cumpre a palavra. Pode se tornar um parceiro, pode coordenar. Então, China e Rússia, duas grandes superpotências, e com o tempo até a Índia e vários outros países, estão olhando para o Irã e pensando, eles são um ator racional aqui. Vamos investir neles para o médio prazo e talvez até para o longo prazo, porque dá para fazer negócios com eles. Eles têm um plano, têm uma estratégia, é coerente, e estão fazendo o melhor possível. Estão enfrentando duas das forças militares convencionais mais poderosas do planeta, que são, sem dúvida, os Estados Unidos e Israel. Um dos outros fatores para chegar a um acordo negociado é que, como parte do cessar-fogo, o lado iraniano exigiu que o Líbano fosse incluído, porque todos os seus grupos aliados disseram claramente que era uma situação de tudo ou nada. Todo mundo tinha que ter um cessar-fogo. Então, depois de muita dificuldade, pelo menos no papel, isso aconteceu. Mas você pode nos atualizar um pouco sobre o que realmente está acontecendo no Líbano? E qual pode ser o impacto disso em qualquer tipo de acordo que a gente consiga fazer com o Irã? Olha, preciso ver assim. Quais são as prioridades de Israel agora? O país está travando uma guerra em várias frentes. Nesse momento, está tentando anexar terras no sul do Líbano, esvaziar a região, primeiro tirando de lá os libaneses xiitas, que têm ligação com o Hezbollah no sul. Essa é a primeira prioridade. Depois vem a ideia de esvaziar completamente, de fazer uma limpeza étnica. E quando terminam essa parte, passam a incentivar cristãos e muçulmanos sunitas a agir, basicamente, como informantes. Se virem algum xiita que não tenha saído ou que esteja tentando voltar para recuperar a casa, que avisem. Aí Israel lança ataques aéreos para matar essas pessoas, destruir as propriedades ou o que for. Então isso realmente está acontecendo. Se eles vão ter sucesso a longo prazo, é outra história. Mas esse é o plano de longo prazo de Israel. O plano deles não vai parar nos muçulmanos xiitas. Mais cedo ou mais tarde,
os cristãos também vão ser expulsos, como já estão fazendo de forma sistemática na Cisjordânia e como fizeram ao atacar cristãos em Gaza. Então não é surpresa qual é a agenda ali. Eles também estão tentando anexar as colinas de Golã e, com o tempo, expandir os assentamentos por lá. Neste momento, estão num processo muito agressivo de limpeza étnica na Cisjordânia. E, claro, em Gaza, a gente já sabe qual é a agenda. Está bem claro. Então, em todos esses aspectos, onde o Irã entra nessa escala de prioridades? No momento, a situação do Irã, do ponto de vista de Israel, está sob controle, porque o Irã não está disparando mísseis contra Israel. Então, por enquanto, está tudo bem. Eles estão bem confortáveis em manter a situação atual e seguir com seus objetivos, suas metas, suas ambições em relação ao Líbano. Mas a história não tem sido muito generosa com os israelenses quanto ao rumo que isso pode tomar. E essa não é a primeira vez que eles ocupam o sul do Líbano. Eles ocuparam o sul do Líbano nos anos 80 e 90 e acabaram sendo expulsos pelo Hezbollah. A única diferença entre antes e agora é que hoje, os Estados Unidos permitem conduzir uma campanha de terra arrasada, destruindo vilas e cidades inteiras, matando civis em massa. Isso agora é considerado algo aceitável pelos Estados Unidos. Antes, sob outras administrações, não era assim. Essa é a grande diferença. Mas do ponto de vista estratégico, é a mesma coisa. O mesmo padrão está se repetindo. E depois do assassinato de Hassan Nasrallah, nos disseram que o Hezbollah tinha acabado, que era coisa do passado, que tinha sido eliminado, que sua estrutura de comando foi destruída, que não representava mais força alguma. Neste momento, muitos diriam, e muitos analistas militares também, que o Hezbollah está vencendo esse tipo de guerra de insurgência, um conflito assimétrico, contra as forças invasoras e ocupantes das FDI no sul. E isso vai se tornar uma guerra de desgaste de longo prazo. Mas essa é a prioridade de Israel, e o país está bem à vontade em deixar que os Estados Unidos lidem com o Irã. Israel, por sua vez, precisa se concentrar em alcançar seus objetivos políticos. Isso é uma questão de sobrevivência para Netanyahu e para a extrema-direita em Israel. Eles precisam manter esse projeto de expansão em andamento e, ao mesmo tempo, dar uma aparência de segurança dentro do Estado de Israel. Então, eliminar o Hezbollah, esse é o pretexto. Eliminar o Hezbollah, assim como o pretexto em Gaza é eliminar o Hamas. Mas, no fim das contas, o que está em jogo é uma ambição de expansão de longo prazo. É o projeto da chamada Grande Israel. E eles têm falado disso abertamente nos últimos 6 meses em Israel. Você vem acompanhando esse assunto há literalmente anos. Existe um fim para isso? Há um limite além do qual nós e Israel possamos ir, a ponto de o mundo, ou até mesmo a região, finalmente se levantar e dizer chega, basta? Ou eles vão conseguir levar adiante esse projeto de uma grande Israel? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. E eu não consigo ver depois do que foi feito. A ironia aqui é que, no sentido faustiano, Israel está mais perto do que nunca de alcançar essas ambições, e num ritmo muito rápido agora. Mas a reação a isso vai ser inevitável. Então, para Israel, o que pode acabar acontecendo é uma grande vitória de Pirro, que serve para acalmar os extremistas, os elementos mais radicais, etnonacionalistas e de extrema-direita da sociedade israelense, junto com sua vanguarda intelectual, os defensores da chamada Grande Israel. Eles nunca tiveram tanto sucesso antes. Eles querem exterminar a população palestina em Gaza. Na cabeça deles, eles acham que estão quase lá. Mas o problema é que perderam toda a legitimidade internacional. E o parceiro mais importante deles é os Estados Unidos. E as pesquisas, quando se trata de americanos que apoiam ou desaprovam Israel, nunca foram tão ruins para os israelenses na América. E olha, dá para ver o fator Charlie Kirk. E olhando para a geração Z, os jovens conservadores, basicamente, todo mundo está se afastando daquela ideia que as gerações anteriores tinham, de que era preciso apoiar Israel. Então, à medida que a geração do Mike Huckabee,
e do Ted Cruz, politicamente falando, for desaparecendo, a próxima geração nunca mais vai ter aquele mesmo nível de apoio. E eu acho que o Netanyahu e o grupo dele sabem muito bem disso. Netanyahu está muito sintonizado com a política americana. Ele tem o dedo no pulso de Washington e sabe, melhor do que ninguém, que esse é o seu grande momento. Então Netanyahu se vê como o herdeiro natural de Ben-Gurion, que ele será o padrinho, assim como Ben-Gurion foi o padrinho de Israel, do Estado de Israel. Só que no caso de Netanyahu, Benjamin Netanyahu, ele seria o padrinho do que chamam de Grande Israel, para finalmente trazer a paz, ou o que eles consideram paz, que seria a submissão total de todos ao redor na região e expandir as fronteiras até onde sempre quiseram que elas estivessem desde o começo, em todos esses lugares de que a gente já falou. All of these different places that we've talked about. And So that's let me ask yeah. you, it almost sounds like, and I'm just Parece quase que, e eu tô só pensando em voz alta aqui, que pelo menos nesse momento isso pode acabar sendo benéfico para Israel. E a gente está olhando para isso como se fosse o Netanyahu. Mas nem vamos misturar as duas coisas, porque o povo israelense, eu acho, vai acabar sendo o grande perdedor por causa das políticas do Netanyahu. Mas parece que ele pode estar, agora se eu entendi direito, dizendo algo como: ok, presidente Trump, mantenha o Irã no radar, mas não vá atrás deles ainda. Não volte a bombardear. Eu preciso resolver algumas coisas aqui. A gente precisa avançar um pouco mais, seja com o Líbano, com Gaza ou com a Cisjordânia. Mas é bom que você mantenha eles ali, ocupados. Quando eu terminar o que preciso resolver aqui, aí sim a gente pode voltar a agir por lá. É mais ou menos isso que está acontecendo, na sua opinião. Isso é fundamentalmente verdade. É verdade. E Israel, se a gente olhar o padrão de comportamento deles, e isso vem de décadas, mas especificamente, se olharmos a Operação Chumbo Fundido e a Operação Margem Protetora, essas foram precursoras do genocídio em Gaza. Sempre que acontece algo grande, no campo geopolítico ou militar, como em 2014, com o surgimento do ISIS na Síria, é nesse momento que Israel parte para uma ofensiva sem limites, com um nível de violência sem precedentes contra os palestinos em Gaza, porque a mídia mundial simplesmente não estava prestando atenção. Eles tiveram praticamente carta branca para fazer o que quisessem por umas 6 ou 7 semanas. Normalmente haveria muita pressão, e essa pressão acabaria recaindo sobre Washington para fazer algo que contivesse Israel. Então, seria ideal para Israel se os Estados Unidos iniciassem uma rodada de hostilidades com o Irã. Assim, eles provavelmente teriam proteção suficiente. Mas é uma aposta arriscada, porque os Estados Unidos estão tentando eliminar as defesas aéreas que restam no Irã para poderem se aproximar mais e realizar ataques aéreos, bombas planadoras, sobrevoos e coisas desse tipo. Ou seja, seria uma aposta calculada. E a gente viu que foi bem interessante, Daniel, quando eles moveram o grupo de ataque do porta-aviões, o SS Gerald Ford, para o norte do Mar Vermelho, antes de fazerem uma volta repentina e seguirem de volta para Norfolk, na Virgínia. Porque aquela seria a posição ideal para o complemento desse grupo de porta-aviões, que obviamente inclui os destroyers com todos os sistemas avançados de defesa antimísseis de alta altitude para proteger Israel. Também protegeria as instalações da Arábia Saudita e ajudaria a repelir os foguetes dos Houthis vindos do Iêmen e todo o resto. Então parecia que eles estavam se preparando para esse tipo de escudo protetor, confiantes de que poderiam oferecer esse nível de defesa e, ao mesmo tempo, atacar o Irã. Seria uma operação curta, de 2 semanas. Foi isso que o Trump recebeu no informe. O que a gente ouviu do CENTCOM é que seria uma campanha curta e poderosa, de 2 semanas, para forçar o Irã a recuar. Então talvez esse fosse o plano, pelo menos no papel. Mas talvez eles tenham percebido nos bastidores que isso nem seria viável. E é por isso que a gente está vendo essa redução. Eles precisam de tempo.
precisam de tempo para produzir o que falta e reabastecer o que é necessário para uma campanha que pode acabar sendo mais longa. Porque uma vez que começa, não dá para ser algo de 1 ou 2 semanas. Se for para entrar em outro ciclo de hostilidades, tem que estar pronto para 4, 5 semanas. Four weeks, 5 weeks. Maybe up to 2 months. É talvez até uns 2 meses. Depende dos recursos que você precisa. Olha, última pergunta que eu tenho para você aqui, voltando ao assunto de Israel. Não existe o risco de Israel estar pensando algo como: eu só preciso de um tempinho a mais para terminar o que quero fazer no Líbano. Que talvez eles não consigam ter sucesso militar no sul do Líbano. Porque, pelo que eu entendo, eles estão sofrendo muitas baixas e os combatentes do do Hezbollah, estão oferecendo uma resistência bem forte. E Israel pode acabar não alcançando seus objetivos táticos. And Israel may not get their tactical objectives. This is exactly what happened in 2006. Same thing. Foi exatamente isso que aconteceu em 2006. A mesma coisa. Israel era o grande favorito naquela escaramuça e acabou em lágrimas para Israel. O Hezbollah se arrastava pelas florestas de Marun al-Ras, no sul do Líbano, e derrotou Israel. De perto, eles venceram as forças de defesa israelenses e as fizeram recuar. E aquilo foi uma vitória histórica para o Hezbollah. Mas foi um tipo de guerra longa, de desgaste. Só que é importante entender o seguinte: os libaneses vivem ali. Eles conhecem cada pedacinho de grama do quintal deles, sabem onde fica cada árvore. Tem túneis. Eu já estive nesses túneis, aliás. Antigamente dava para entrar neles, onde aquela guerra aconteceu. Eles têm posições de atiradores espalhadas por toda a área, porque ali é o território deles. Eles foram criados para defender. O Hezbollah é uma milícia local. É uma milícia local com um único propósito: defender a própria fronteira e o território ao longo dessa fronteira e repelir qualquer força invasora. Só isso. É uma força de defesa. A única vez em que eles foram mobilizados como uma força expedicionária foi para combater o Estado Islâmico na Síria. E isso, claro, foi uma questão existencial para o Hezbollah. Mas também, vale lembrar, eles foram convidados a fazer isso de forma legal e legítima pelo governo sírio da época. E o objetivo era lutar contra o Estado Islâmico e contra facções da Al-Qaeda na Síria, que estavam sendo apoiadas pelos Estados Unidos, pelo Ocidente e pelos países do Golfo durante aquela guerra longa e suja. Mas foi só nessa ocasião que o Hezbollah atuou como força expedicionária. Eles são uma milícia local. Então eu diria que, a longo prazo, o equilíbrio de determinação está a favor do Hezbollah. A única coisa que mudaria isso seria se eles se rendessem, se depusessem as armas e negociassem a desmilitarização e a rendição. E, pessoalmente, eu não consigo imaginar isso acontecendo. O motivo é que os Estados Unidos estão tentando contornar essa situação, pressionando o exército libanês e o governo do Líbano para desarmar o Hezbollah. E, na verdade, Israel e os Estados Unidos prefeririam uma guerra civil. Eles gostariam de ver as facções libanesas lutando entre si, e depois intervir, limpar o que restasse, como Israel fez, e usar isso como pretexto para ocupar o sul do Líbano por 20 anos. Certo. Eles adorariam repetir isso, porque já têm experiência nesse tipo de situação. Esses poderes sabem como lidar com o caos. Mas agora não é 2026. O Hezbollah e o Líbano não são mais os mesmos de antes. Veja, o Hezbollah nunca realmente lutou contra outras facções libanesas. Eles sempre focaram em Israel. E essa é a diferença. Durante a Guerra Civil, sim, a facção Amal, que também é xiita, lutou contra outras facções libanesas naquele período da Guerra Civil. Mas o Hezbollah não. O Hezbollah não. Então é diferente. Mesmo assim, a gente vive tentando caracterizá-los como uma organização terrorista. Pois é. E na minha opinião, isso é um rótulo errado, usado só como desculpa para justificar uma política de terra arrasada. É, porque dá pra ver. Eles são terroristas. Você não negocia com terroristas. Você simplesmente mata eles. Isso torna tudo mais fácil, e você não precisa exatamente analisar os fundamentos. Tudo isso funciona junto, e as etiquetas não importam. O que importa é a realidade no terreno.
E eu acho que isso definitivamente não está favorecendo Israel. E isso vai acabar virando um capítulo inteiro de desastre na história de Israel, quando tudo isso terminar. Mas a gente realmente agradece por você ter vindo trazer esse assunto de volta, porque isso também faz parte da guerra, e esse lado da história simplesmente não tem sido coberto o suficiente. Então, muito obrigado por isso. E também recomendamos que o pessoal assista o Patrick no programa Sunday Wire, que vai ao ar todo domingo. E claro, ele também está no site 21stcenturywire.com com frequência. Então, indiquem o pessoal para ir lá ver mais do Patrick Henningsen. Direct people there to see more of Patrick Henningsen. Valeu, Daniel. And thank you too, guys. We're going to be back with you in about. E obrigado a vocês também, pessoal. A gente volta em mais ou menos 5 minutos. Como a gente vem falando o dia todo, o professor Morandi vai voltar para contar direto do coração de Teherã o que está acontecendo e o quanto é provável que eles aceitem os termos que o presidente está propondo. E também, se essa guerra pode estar chegando ao fim em breve ou se vai voltar a ter conflito. Fiquem com a gente. 2 da tarde, professor Morandi, no programa Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque a gente odeia encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio, se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta. Like, and send this to somebody you care about.